Bom dia, pessoal. Hoje eu estou com a Alessandra Reis, ela é especialista em relações com investidores da empresa SLC Agrícola. Tudo bem, Alessandra? Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo Sejam certo. bem-vindos aí. Quais são suas primeiras considerações para quem está assistindo a gente, Alessandra? Desculpa não te ouvir, Antônio, pode repetir? Tranquilo. Quais são suas primeiras considerações para quem está assistindo a gente? Bom, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a SLC Agrícola, sobre o nosso negócio, é uma oportunidade bastante importante. Acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai conversar aqui vou falar um pouquinho, fazer um overview sobre a companhia, os principais aspectos sobre a nossa estratégia e o que mais a gente está focando nesse momento, principalmente em termos de ESG. Então, acho que vai ser um momento bem interessante para a gente conhecer um pouquinho mais a SLC Agrícola. Tá, legal. Eu vou compartilhar a tela aqui e colocar na institucional de vocês. Fala um pouco para quem está assistindo a gente, dá uma breve introdução do que a SLC Agrícola faz e depois vamos aproveitar e falar um pouco do histórico da SLC. Bom, a SLC Agrícola é uma empresa gaúcha, nasceu no sul do Rio Grande do Sul, em Horizontina, né? A família Logman construiu a primeira colheitadeira automotriz nacional do Brasil em 1965, né? Depois tivemos uma parceria de 77, de 79 a 99, uma parceria durante 20 anos aí, junto com a John Deere, né? Que trouxe uma experiência bastante interessante para a companhia, em termos de uma cultura mais de fábrica, né? E em 2007, a companhia abriu seu capital na Bolsa de Valores, na Bovespa, já com um segmento mais alto de governança corporativa. Então, temos aí mais de 75 anos de trajetória no setor agrícola, né? O que a companhia faz, né? O que nós produzimos, né? Nós produzimos algodão, soja e milho, e também soja semente. Estamos em 6 estados brasileiros, né? E temos 16 fazendas atualmente, 16 unidades de produção, e nós plantamos em áreas próprias e em áreas arrendadas, e os nossos produtos, eles são vendidos para grandes tradings, né? E esses produtos, no caso dos grãos, eles são utilizados para a indústria animal, para a indústria de ração, e no caso do algodão, eles são utilizados para a fabricação de roupas, né? Indústrias têxteis. Tá, legal. Vamos também falar um pouco sobre a estrutura de controle de vocês, se você quiser comentar um pouco. O grupo controlador ele tem um alinhamento de longo prazo? Sim, a SLC Agrícola possui um controlador, que é o Grupo SLC, que faz parte da família Logman, né? Então 53% das ações da SLC Agrícola pertencem ao Grupo SLC e o resto está na Bolsa sendo negociado todos os dias, que é o nosso free float ali, os 47%. A SLC Agrícola é uma empresa aberta, então, desde 2007, né? E o Grupo SLC tem um outro business no Brasil, que é a SLC Máquinas, né? A SLC Máquinas são revendas da John Deere, nós temos 18 revendas aqui no Rio Grande do Sul, e não temos, no caso da SLC Agrícola, nenhuma transação entre o outro business do Grupo SLC, então não tem nenhuma transação entre essas duas empresas. Tá, legal. Vou tirar a tela aqui, vamos comentar um pouco sobre o modelo de negócio de vocês. Fala das 3 abordagens básicas de vocês em mais detalhes. Operação agrícola em terras desenvolvidas próprias, né? Vocês têm operação agrícola em terras arrendadas e tem aquisição de terras brutas para transformação e venda. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre essas abordagens. Sim, nós temos esses modelos diferentes de atuação, né? No caso da SLC Agrícola, nós plantamos em área própria, né? Então, atualmente, a companhia tem 305 mil hectares em área própria, mas a gente só consegue plantar em 60%, né? Porque 30% dessa área ela é destinada para reserva legal e áreas de preservação permanente. Plantamos também em áreas arrendadas, que são contratos que a gente faz com arrendatários, a gente aluga a terra deles, né, pagamos um arrendamento. Então, é um modelo de negócio mais asset light, porque no caso do arrendamento você não precisa fazer o investimento em terras, né? Então, você só precisa investir em máquinas. Então, esse modelo de negócio, ele traz um retorno sobre o capital investido maior do que você plantar em área própria, né? E temos também as parcerias, temos 2 joint ventures, uma com a Mitsui
e outra com o Grupo Roncador, né, que são modelos muito semelhantes a você plantar em área arrendada. Vamos falar um pouco sobre os diferenciais competitivos que vocês acreditam ter. Eu anotei alguns aqui que vocês mencionam e queria que você comentasse mais detalhes sobre, vocês mencionam de eficiência operacional, localização estratégica diversificada e escala e padronização. Só alguns que eu anotei, queria que você comentasse mais detalhes. Sim, nós temos vários diferenciais competitivos, né? Nós estamos em 6 estados brasileiros, né? Temos uma estratégica posição geográfica, isso também nos ajuda muito a dirimir riscos, né, climáticos. A companhia planta diversas variedades, né, que também nos ajuda a diminuir a exposição da safra toda ao mesmo tempo, né? Nós estamos no Cerrado brasileiro, que possui toda uma topografia mais plana, né, que isso facilita muito, né, a utilização de máquinas, de grandes máquinas, né. O Cerrado brasileiro também possui um regime de chuvas dentro de uma certa normalidade, né, regular de chuvas, que também é muito positivo. E temos também um time que possui um turnover muito baixo, um time que tem experiência de longo prazo, né, dentro da companhia, e também um foco de gestão muito grande, assim, muito importante em treinamento das pessoas, em qualidade de vida dos nossos funcionários, né, investimento muito em ESG também, né, para que a gente consiga manter o nosso negócio, que principalmente vem do solo, de uma forma sustentável. Então, a Excelência Agrícola possui vários diferenciais competitivos, e eu acho que um deles também, que a gente não pode deixar de dizer, é que nós temos grandes fazendas que nos possuem também uma alta escalabilidade. Tá, legal. Dentro dessa parte do modelo de negócio, tem algum outro tópico que você gostaria de mencionar? Modelo de negócio? Sim, é importante a gente destacar que a SLC Agrícola está focando muito no modelo de negócio mais asset light, que é tirar mais eficiência dos ativos que já temos, né? Então, por isso que a gente não tem crescido mais tanto em área arrendada própria, em sim, aumentando também o plantio de segunda safra, né? Onde a gente consegue fazer 2 safras no mesmo ano, né? E essa segunda safra, ela me traz um bom retorno e ela tem um custo mais baixo, então eu consigo aumentar a minha eficiência. Temos focado também em consonância com a nossa estratégia em produtos de maior valor agregado, né, plantando mais algodão, que é o nosso carro-chefe, para trazer mais retorno para o nosso acionista. Temos estudado outros projetos, né, de mix de outras culturas. Já iniciamos o plantio de soja semente, né, já estamos aí plantando quase 50 mil hectares de soja semente, que é um produto também de valor agregado. E estamos também iniciando o segmento de LP e pecuária, né? Então, a gente, em algumas áreas que elas são um pouco mais arenosas, a gente consegue fazer essa integração lavoura-pecuária e também fazer áreas destinadas à pecuária com o intuito de aumentar a produtividade dessas áreas. Tá, legal. Vamos aproveitar que você mencionou o ESG, né? Queria que você comentasse um pouco mais a visão da empresa, qual a importância disso para vocês, como vocês enxergam isso. O ESG, ele faz parte do nosso sonho grande, né? Faz parte da nossa estratégia. Ele não é um assunto novo para a companhia, né? Ele faz parte do nosso jeito de ser dentro da companhia. E eu acredito que sem o ESG, o nosso negócio não iria para frente, né? Nós plantamos, né? Nós dependemos do solo, dependemos do meio ambiente. Então, ele é uma das bases da nossa estratégia, né? E nós estamos cada vez mais tentando divulgar para o mercado todos os indicadores, todas as ações que a gente faz em relação ao ESG, para promover, né, o maior conhecimento do que a companhia faz e até ajudar muito na imagem do Brasil, na imagem do agronegócio no Brasil, né. Então, a Excelência Agrícola, por exemplo, é uma empresa que planta só em sequeiro, né, a gente tem 99% das nossas áreas em sequeiro, então a gente não usa áreas irrigadas, não usamos áreas de rio, de riachos, né, isso é uma informação importante. 100% dos resíduos das nossas fazendas, eles são tratados, né? A gente trabalha muito também com campanhas internamente para os nossos funcionários fazerem a separação de lixo. Estamos também trabalhando agora
bastante com biofábricas, né, tentando nós mesmos fazer os nossos biológicos, né, os nossos defensivos biológicos. Isso é muito positivo para o solo, né, porque ele aumenta a biodiversidade do solo. Então, gradualmente, a gente vai investir cada vez mais nisso. Já temos 6 biofábricas funcionando. A gente também conseguiu diminuir muito, por exemplo, a utilização de diesel por hectare, né, que na verdade é um investimento em máquinas mais tecnológicas, né, também o treinamento das pessoas, e isso também ajuda muito o meio ambiente. Enfim, nós temos vários indicadores, que depois eu convido as pessoas que estão assistindo a olharem lá a nossa apresentação de relações com investidores, onde a gente mostra todos esses indicadores de ESG. E uma informação que eu acho que é bastante relevante também é que nós temos aí quase 100 mil hectares, né, de área que são dedicados só para a área de preservação permanente, né? Isso dá um estoque de carbono enorme para a companhia, né? Nós plantamos também do modelo de plantio direto, né? Que é um tipo de manejo onde você não faz escarificação do solo. Isso deixa muita palhada, deixa muito nutriente no solo e também gera um estoque de carbono imenso, né? Se a gente for fazer um cálculo aí aproximado anualmente, isso equivale em torno de 51 mil árvores por ano que a SLC Agrícola contribui para o meio ambiente, fora outros indicadores que constam lá na apresentação, que também são bastante interessantes e que mostram todo esse nosso envolvimento com o ESG. Tá, legal. Outro tópico que eu acho que é interessante a gente abordar é uma contabilidade específica assim, do setor. Eu queria que você mencionasse assim, os pontos mais relevantes. Eu acredito que a parte dos ativos biológicos seja mais relevante. Se puder explicar assim, para o pessoal que está assistindo. Claro. O ativo biológico, ele é uma norma contábil, né? E ele realmente assusta muito. Vou colocar no release de vocês. O ativo biológico, ele, que nem eu estava falando, ele assusta muito quem começa a olhar a companhia, analisar a companhia, porque não entende muito bem, né? Mas eu vou falar de uma forma bem simples, para que as pessoas que estejam assistindo possam entender. Então, o ativo biológico, ele é uma estimativa de uma margem bruta de produtos em ponto de colheita. Então, chega lá num certo momento, nós temos uma área que está para ser colhida, a contabilidade faz, então, uma mensuração de quanto que essa área tem de receita, qual que é o custo estimado, e a gente chega numa margem bruta. Essa margem bruta, ela é contabilizada ali na variação dos ativos biológicos, naquela linha abaixo ali do resultado do REG, né, como uma receita, e à medida em que esses produtos eles vão sendo efetivamente colhidos, essa margem ela é estornada no custo, né, na linha de realização do valor justo dos ativos biológicos. Então, à medida em que os produtos são faturados, essa margem vai sendo estornada, né? No caso da soja e do algodão, isso deve se zerar dentro do mesmo ano agrícola. Desculpa, no caso da soja e do milho. No caso do algodão, como a gente vende 60% da produção no primeiro ano e 40% no segundo ano, isso vai se zerar só no próximo ano, essa contabilização entre a variação e a realização do ativo biológico. Mas ele é basicamente uma previsão de margem, né? Então, quando o produto é faturado, é estornado essa margem, né, essa estimativa de margem, e aí se tem a contabilização efetiva da venda do produto, da baixa do custo, né, frente à baixa do estoque. Então, ele é basicamente uma previsão de quanto, mais ou menos, esses produtos serão faturados. Tá, legal. Tem um outro tópico legal, que é o NAV, né, o Net Asset Value. Deixa eu ver se eu encontro aqui na página 21. Vou dar um... E acho que está um pouquinho mais para baixo. Achei. Aí. Se você quiser explicar para o pessoal como que vocês fazem isso, acho que é legal. Sim, o cálculo do NIV, a gente pega ali no caso das fazendas da SLC Agrícola, né? A gente pega o valor de laudo de Deloitte, que a gente faz todos os anos, né? Faz um laudo novo, e desse laudo novo a gente tira ali o valor do imposto se eu fosse vender essas terras. Então, a gente tira 16,2% ali. Então, aquele valor ele está líquido de imposto se eu fosse vender aquela área. No caso das fazendas da SLC Landco, a gente faz a mesma coisa, tira o valor dos impostos, mas também tira a participação do grupo Valence, né? Então, fica ali líquido só com a participação da SLC Agrícola.
Tá, colocamos os dados de infraestrutura, contas a receber, né? Chegamos no total e diminuímos ali dos passivos e chegamos no valor líquido dos ativos. entendi. Beleza. Dois toques. Queria que você comentasse também a visão do mercado, as perspectivas que vocês enxergam, e também se vocês enxergam algum desafio futuro, assim, como vocês estão enxergando tudo isso. Bom, em relação ao mercado, a gente está olhando o mercado com bons olhos, né? Se a gente olhar aí o preço, a recuperação dos preços das commodities em relação a janeiro de 20, para a posição que nós temos agora, a gente enxerga uma forte recuperação dos preços, né? Isso mostra bem pós-pandemia, né? A recuperação das commodities, mostra também fortes fundamentos aí para os grãos, principalmente porque a China já voltou com a sua atividade econômica, né, totalmente, né, tá mais do que já estava quando começou a pandemia, e eles também tiveram uma queda forte ali de compra de soja naquele período em que eles tiveram problema ali com o rebanho suíno, e já retomaram fortemente, né, então os fundamentos de demanda para grãos, eles são bastante positivos, né? Então, o cenário de preços automaticamente mudou junto com essa mudança aí de solicitação de maior demanda pela China. No caso do algodão, a mesma coisa, né? Tivemos recuperação dos preços do algodão, porque tivemos essa queda anterior do preço, fez que os grandes produtores reduzissem as suas áreas plantadas, né? Tivemos problemas de clima também nos Estados Unidos, então isso fez com que os preços do algodão retomassem aí a patamares bastante positivos, né? Então, cenário de preços de commodities bastante positivos para a companhia. No caso do cenário também do câmbio também, né? Não só para a companhia, mas para os produtores brasileiros como um todo, né? Excelente. Então, o produtor brasileiro agora está num momento bastante interessante, com preço de commodity bom e preço de câmbio bom, né? Tá, legal. Para o investidor, acompanhando o case da SLC, quais são os principais riscos que ele tem que prestar atenção, assim, numa visão de longo prazo, para ele acompanhar? Quais riscos ele tem que acompanhar? Bom, eu diria que a SLC Agrícola é uma empresa agrícola, né? Os nossos principais drivers, né, quando a gente pensa em variáveis do setor, clima, preço de commodity, câmbio, custo, né, e produtividade, né? Então, esses são as principais variáveis do nosso negócio. No caso do clima, a gente consegue dirimir bastante os riscos, porque estamos em estados diferentes, plantamos culturas diferentes, né, temos variedades diferentes, com ciclos diferentes, isso diminui o risco à exposição climática. Quando a gente olha preço de commodity, quando a gente olha câmbio, né, e preço dos insumos, a SLC Agrícola possui uma política de gestão de riscos, né, que é bastante consolidada desde 2007, a gente trabalha com ela, e ela visa não deixar a companhia exposta às volatilidades do mercado, e visa proteger a margem operacional da companhia, né? Então, à medida em que a gente vai comprando os insumos, a gente também vai vendendo parcelas da safra ao mesmo tempo e garantindo uma margem. Evidentemente que a gente tem um limite, né? A gente vende a safra até chegar a 80% da produção estimada, porque eventualmente a gente pode ter algum risco, um problema de risco da safra, então a gente deixa 20% para vender spot à medida em que a gente começa a colher. Outro ponto que eu acho que é interessante para quem está assistindo acompanhar é a nossa produtividade, né? A companhia tem investido muito em tecnologia, em inovação, em pesquisa, treinamento de pessoas, né? Para conseguir aumentar a sua produtividade, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para se acompanhar. A companhia já vem atingindo aí recordes de produtividade nos 3 últimos anos safra, no caso da soja, né? E esse é um dos pontos importantes de foco e de atenção da companhia, e que provavelmente quem está assistindo pode acompanhar mais de perto, né? Que isso vai refletir todo esse investimento que a gente vem fazendo em todos esses pilares que eu já comentei anteriormente. Tá, legal. Alessandra, teria algum último tópico assim, que eu deixei passar e você gostaria de mencionar também? Eu acredito que não. Acho que a gente pode fazer um fechamento falando
sobre a estratégia atual da companhia, só para a gente fazer um fechamento aí sobre os principais tópicos, né? Então, a nossa estratégia atual é ser mais asset light, né? É produzir em áreas mais arrendadas, né? Áreas em que eu não tenha um investimento de capital muito alto, aumentar o retorno para os nossos acionistas, fazer investimentos em culturas de maior valor agregado, foco muito grande na questão do ESG, é um pilar em que a gente tem fortalecido muito para o mercado as ações que a gente vem fazendo. E também, um outro ponto é a entrega de resultados para os nossos acionistas, né? Gerar valor para os nossos acionistas. Então, essa é a nossa estratégia atual. Atualmente, até nós estamos trabalhando num negócio, né, de operação junto à Terra Santa, nós divulgamos para o mercado recentemente, né? Então, isso também vai trazer para a companhia um crescimento bastante acelerado, né? Um crescimento aí de 5 anos em 1 ano, que está totalmente em linha com a nossa estratégia, né? Então, a companhia está muito focada em gerar valor para os seus acionistas. Tá, legal. Então, eu queria agradecer bastante a você pela disponibilidade, de estar aqui conversando comigo, e agradecer a você que assistiu até agora. Se você quiser dar as últimas palavras para quem está assistindo. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Agradeço aí o Antônio Fará pela oportunidade. Acho que esse tipo de interação com o mercado é bastante positiva, né? Acho que esse movimento aí do Antônio é importante. Agradeço a oportunidade e também coloco à disposição a área de relações com investidores da SLC Agrícola. Nós temos o site, que é ri.slcagricola.com.br, e tem o nosso e-mail também do departamento, que é ri@slcagricola.com.br. Estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos.